Estão me ouvindo bem. Seguinte, hoje a gente tem algumas convidadas, vi que tem um pessoal diferente, talvez vai chegando mais pessoas por aqui. E este evento é mais um teste nosso aí de conteúdo, estrutura, organização. Para quem já conhece, a gente sabe que eu testo tudo, mas é aquilo, né? A gente tem que fazer ajustes finos antes de poder chamar mais pessoas aqui para dentro. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês vão usar, a Evelyn tá aqui também está por aqui. Boa noite, Evelyn. Eu vou pedir para que vocês, durante a palestra, deixem mensagem no chat, porque eu volto para responder. Eu vou focar em compartilhar o conteúdo, passar bem a mensagem, e durante vai tendo dúvida, vocês também podem interagindo, e deixa no chat que eu vou responder tudo, tá? Para quem não nos conhece, tá aí o nosso Instagram, para você já aproveitar e nos seguir, e sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Deixa eu só deixar ela aqui no esquema, para vocês não verem informações antes da hora. Deixa eu só aqui. Perfeito. Tentei fazer uma coisa, mas não deu certo. Então volta para cá. Mais uma vez, ao vivo, né, gente? Ao vivo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Suelen, vai ficar gravado? Não. Porque o objetivo é vocês estarem ao vivo, tá? Compartilhar. E eu quero uma página específica, para que eu possa voltar aqui eventualmente. Deixa eu só conferir se a minha página já está aparecendo. Perfeito. Então vamos começar a palestra do caos ao lucro. E este assunto, ele é muito, mas muito, muito, muito importante para todas nós. Quem já empreende há um tempo, quem é veterano aí, quem é novato, novata. E por que eu trouxe essa temática? Porque a gente precisa lembrar que negócios existem por um motivo, e negócio tem que gerar lucro. Só que, muitas vezes eu preciso reconhecer onde eu estou em relação ao todo, porque são muitas coisas. São muitas coisas mesmo. Então, hoje é um resgate aí para quem já está na jornada, mas também é um despertar para quem precisa enxergar algumas coisas. De antemão, gratidão por quem respondeu a pesquisa, isso ajuda muito. E teve até participante que perguntou, mas essa pesquisa é para responder agora ou depois? É uma pesquisa prévia mesmo. E quem é nosso cliente lá do Market Hunt, no C2, vai saber o porquê que é importante fazer pesquisa antes de iniciar e não só depois. Mas sem mais delongas, vamos lá. Então vamos descobrir qual o seu perfil empreendedor para avançar, porque hoje o objetivo é você sair daqui pelo menos com direcionamento. E a partir deste ponto, fazer um passo. Como eu já mandei a nossa apresentação para vocês de antemão, para quem se inscreveu aí no comecinho, recebeu nossa apresentação. Então já sabe que a gente trabalha com gestão empresarial 4D. E eu vou reforçar esse 4D aqui no momento certo, justamente para vocês saberem que não é qualquer gestão empresarial, essa 4D é exclusiva nossa. Então, não vou focar tanto me apresentar, porque eu já fiz isso antes. Então, já estamos aí alinhados, tudo bem? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês. Quem aqui, coloca no chat, quem já ouviu falar sobre o livro A Estratégia do Oceano Azul? Só coloca aí no chat. Eu, ou tipo, nunca, já ouvi falar, mas não li. A pergunta é, já ouviu falar? Coloca aí no chat para mim. Já ouviu falar, quem já leu? Por que esse livro aqui ele é importante? E é interessante para vocês que empreendem? Pelo seguinte, existe o mercado que a gente vive e o mercado que a gente quer construir. No mercado que a gente vive, que seria o Oceano Vermelho, tem desafios, como qualquer outro negócio, só que tem muita concorrência.
Do outro lado da moeda tem o Oceano Azul, que são novos mercados, novas ideias. Então, esse livro, inclusive, fica a dica hashtag de você ler no momento que você achar que é oportuno, para que você entenda que muitas vezes o que vai fazer diferença no seu mercado é olhar do lado de lá. E olhar do lado de lá significa você ir além do óbvio, que é sobre isso que a gente vai falar. Porque esses perfis não é só simplesmente você sabe, isso aqui, lembra aquelas revistas de adolescente? Ah, eu vou ficar com ele ou não vou ficar com ele? Ah, qual a característica do meu signo? Não. Isso aqui é um pouco mais aprofundado. Então, o objetivo não é só vocês identificarem qual é o seu perfil, mas o porquê e para onde você tem que ir. E perceba que a gente tem duas cores predominantes aqui. Então, o oceano vermelho, ele vai aparecer sempre esse template vermelho quando é um ponto de atenção que você tem que ter no seu mercado. E vai aparecer o template azul em pontos que já é você olhando para o outro lado. Tá? Então, vocês vão ver que durante a apresentação, essas duas cores vão aparecer em evidência, para que você resgate algum conhecimento que está aí perdido. Então, basicamente, o oceano azul é o seguinte: vivo no oceano vermelho, eu quero ir para o azul, é lá que está o lucro, é lá que está o crescimento, é lá que está tudo que eu desejo. Então, eu preciso sair desse oceano. Só que será que eu estou vivendo mais nesse oceano do que no outro? Você vai ver que até tem os dois perfis desse e os dois perfis desse, que a gente já vai chegar lá. O que é esse 4D, Suelen, que está lá na gestão empresarial 4D? Eu já vou explicar já, porque para quem não nos conhece, pode ser já um oceano azul. Então, a primeira dimensão não está vermelha aqui à toa, é o oceano que nós vivemos. O que é a primeira dimensão? Para lá e para cá, é largura. É de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tô correndo, tô na correria, preciso sobreviver, preciso vender, ó, correria, correria. É aqui que está o caos, é aqui que está a sua realidade atual, é aqui que está todos os seus gargalos, que inclusive você respondeu lá na pesquisa. Só que chega um momento que alguém, em algum momento na sua vida, fala assim, viu? Eis aqui uma palestra, chama do caos ao lucro, vem participar. É quando você vai para a segunda dimensão. Então, o que é a segunda dimensão mentalmente? Quando você tem um interesse em alguma coisa, pelo menos para conhecer. Você não se aprofundou, mas você teve um despertar. Então, por que isso aqui é importante para vocês que empreendem? Porque isso também é um princípio da venda. Todo mundo vive no seu dia a dia, no seu caos, no seu casulo, na sua zona de segurança. Quando você vai fazer uma oferta, quando você vai aparecer na frente de alguém, seja para o que for, seja para uma palestra gratuita, ou sei lá, para a pessoa comprar um carro, um imóvel, você está interferindo a realidade dela. Porque você está chamando ela para subir de nível. E sabe que o cérebro economiza energia o tempo todo. Então, todas as vezes que a gente faz uma oferta, você vai interromper alguém que está na inércia. É um chute no status quo. E por que você precisa saber sobre isso? Senão você não vai fazer o que tem que ser feito. Tem gente que fica cheio de, ai, não sei, não me toque, não me rele, mas não está vendendo. Esse é um dos pontos. Por quê? Não quer defrontar com o status quo de alguém, porque você está aqui. Se você quer empreender estando aqui, não vai dar certo. Você vai ter um quê? Um trabalhinho de escola aí. Você precisa sair dessa dimensão para poder, inclusive, tirar outras pessoas da sua dimensão, dessa mesma dimensão. Então, essa palestra aqui, por exemplo, está na segunda dimensão, porque eu fiz um chamado, vocês estão aqui, se inscreveram, e alguns estão ao vivo. Então, é uma triagem natural. Muitos viram, poucos se inscreveram, menos ainda está presente. Percebe? Mas eu tenho que fazer minha parte. Então é importante você já ter isso como lição. A gente tem que fazer a nossa parte como empreendedores. Acabou. Tem que fazer o que tem que ser feito. Ponto. Porque senão você não eleva a pessoa de nível. Ela não vai te ouvir, ela não vai te escutar, etc, etc. Agora, se a pessoa vai comprar ou não, é outros 500, porque depois que ela se aprofunda. E o que nós fazemos aqui? A gente cria direcionamento para que as pessoas possam vir desse outro lado, que é a quinta dimensão. Esse é o lado do oceano azul em relação aos negócios, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, já identifica o oceano azul e o oceano vermelho.
Oceano vermelho, meu dia a dia, estou na minha correria. Aí eu decido parar para ouvir alguém. Se eu vou do lado de lá ou não com essa pessoa, com essa empresa, vai depender do que vai ser dito. Vai depender se isso é para mim ou não. Mas no meu caso, eu tenho que fazer a minha parte. E você tem que fazer o seu. E é assim que a gente vai tirando as pessoas de onde ela está para onde ela vai. Porque toda venda, inclusive, é uma mudança. A venda, ela é uma mudança. Mas enfim, vamos continuar. Dito isso, aqui o azul predominante. Então vamos combinar, ó. Toda vez que tiver esse azul no fundo, é uma mensagem do oceano azul. Se tiver vermelho, é para você ficar de olho. A mãe da educação é a repetição. Essa é uma frase de efeito que eu sempre falo aqui, porque quem já nos conhece vai falar: ah, esse assunto aí eu já vi. A mãe da educação é repetição. Provavelmente você vai ouvir coisas novas ou vai reforçar o quê? Aquilo que você ouviu, vai ficar mais gravado em você. Ah, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Maravilhoso. Quando você ouvir a quinta, vai ser melhor ainda. Então não se preocupe, ah, isso eu já ouvi, isso eu não ouvi, isso não. Gente, solta o ego aí. Esteja sempre aprendiz para tudo que você se propõe, tá? Então, a mãe da educação é repetição. Dito isso, todo mundo aqui vive num cenário. Aqui algumas respostas, inclusive, que vocês colocaram lá na pesquisa. Imagine que o mercado é um tabuleiro, tá? A gente vai sair da vertente oceano para olhar para um tabuleiro de xadrez aqui. E muitas vezes você tem lá uma coisa para você fazer, outra coisa para você fazer, outra coisa, como se fossem peças dentro desse tabuleiro, tudo esparramado. E aí você fala assim, ó, eu quero mais cliente, eu preciso melhorar minha mentalidade, preciso de novos contratos, eu preciso resolver minha gestão financeira, preciso fazer divulgação, preciso, blá, blá. E você se vê lá no meio de tudo isso. Esse cenário é comum para você, não é? Porque isso aqui é a primeira dimensão. É caos, é caótico. Como que eu faço para ir para o Oceano Azul estando na primeira dimensão? Se eu continuar muito tempo nesse cenário, sabe o que começa a acontecer? A gente começa a se desgastar. A nossa mente começa a ficar desgastada. E aí você começa a perder o brilho. Então, aquele projeto maravilhoso que você decidiu começar, perante os desafios, você vai sucumbindo. Porque a primeira dimensão custa tempo, dinheiro e energia. Se você. Aí tem aquele velho ditado, né? Seja mais esperto que o diabo. Se você não estiver à frente daquilo que você está fazendo, você vai sucumbir. Então, a proposta de hoje é elevar sua mentalidade para que você não faça parte do tabuleiro, mas que você seja o jogador ou jogadora. E sim, vai ter várias peças, é um jogo. Business é um jogo. Só que eu quero que você guarda bem esse número aqui, ó, 67. Anota aí na sua folhinha. 67, 67. Que número que é isso, Ellen? Guarda bem. Eu vou até tornar esse número visível, visual, para melhorar aí para você. Quanto de 67 é em relação a 100%? Se aqui fosse uma pizza e você comesse 67% dessa pizza, daria um pouquinho mais da metade. É como se fosse 3 grandes pedaços. Você ficou com 2, fiquei com 1. Então você está com muita gula. Esse 67 aqui representa uma porcentagem que está na sua mão. Ou seja, para vencer esse jogo, você tem 67% de possibilidade de ganhar. Aí as outras porcentagens ali não depende de você. Então, 67% é interno. Esses 33% e pouquinho é externo. Por que eu quero que você guarde esse número? Porque você tem que dar conta desses 67%. Esses perfis que nós vamos ver, essa mudança que você vai ter, você tem que dar conta desse número, porque está na sua mão. Às vezes, você até está atendendo ali 10% desses 67%, mas é um número grande. Então, antes de desistir, não deixe de fazer tudo o que você precisa fazer. E é sobre isso que nós vamos continuar aqui.
Ó, aqui já a cor vermelha. Ó, isso daqui é uma alerta para o Oceano Vermelho. Direção sem método, você se perde no processo. Então, se eu tenho tabuleiro, se eu já estou identificando que 67% para eu vencer esse jogo está na minha mão, eu preciso ter algumas alertas para que eu possa ir para esse oceano azul. Primeiro, sem direção, eu vou me perder. Eu vou gastar muito tempo, dinheiro e energia. E a gente precisa ser sustentável, a gente precisa economizar essa perda. E a primeira coisa que eu quero passar para você é que você não é o seu negócio. E isso é importante você já ter de cara na sua mentalidade. Você não é o seu negócio. Então, cuidado, fica falando eu empresa, eu empresário. Não, você não é o seu negócio. Quem é você? Você é você. Essa pessoa física é você. A pessoa PJ, ela precisa ser desassociada, senão você vai naufragar junto. Quando o observador observa o objeto, fica mais fácil você lidar com ele. Agora, se você é o objeto, tudo que acontece no negócio você sente. Então a gente precisa aprender a ser o quê? Gestores. Você vezes o seu negócio. Mês passado não, foi fevereiro, olha isso, tá passando muito rápido. A gente tem um ecossistema de gestão empresarial que chama Market Hunt. Inclusive tem algumas hunters aqui participando. E eu fiz essa atividade na Masterclass, onde eu passei essa atividade. E eu vou deixar para você que não faz parte do Market Hunt, tem essa experiência aí com você. Crie um avatar humano no seu negócio, humanize o seu negócio. Então, quantos anos, por exemplo, tem o seu negócio? Aqui, por exemplo, está o Pedro. Pedro, ele vai fazer 7 aninhos dia 1º agora, de março. E o Pedro, ele é o menino leão. Aí vale a pena usar a inteligência artificial, né? Para isso que também agora é a hora da inteligência artificial. E fale assim, olha, a minha empresa tem essas características. Se fosse um humano, como que seria? Aí você fala a idade, você pode falar o gênero. Ah, eu não se defina. E todas essas pessoinhas que estão aqui são negócios criados pelos nossos clientes. Então eu criei um avatar humano, humanoide, para representar quem seria uma pessoa sendo o meu negócio. Por quê? Para criar desassociação. Então, eu sou a Sueli, a Borelli Academy é representado pelo Pedro, e o Pedro é o menino leão. E aí a Yá me trouxe esse menino aqui, dessa cor mesmo, ruivinho, tal. Por quê? Porque ela já tinha as características ali do meu negócio. Fazendo isso, faz com que eu cuido do projeto. E aí eu vou conduzir esse ser para o mundo. Se você começa a olhar o seu negócio como sendo não só um projeto, como a gente fala, mas uma outra pessoa, você vai ver como você respeita muito mais o seu projeto. Dá nome, sobrenome. Ah, mas é o nome da minha empresa? Não, você pode batizar. O nosso é o Pedro. E ele representa a Borelli Academy. Mas a gente tem a Iris, a gente tem. Aí agora eu não lembro os nomes. Quem for Hunter e criou aí pode colocar no chat. Então, uma atividade aí para você experimentar fazer, cria, dê um nome para a pessoa do seu negócio. Tem a Iris, se eu não me engano, né? A Iris. Por que isso daqui? Isso já é um elemento do Oceano Azul. Então, se eu quero ir para o outro lado, eu vou com o quê? Não, eu vou guiar. A gente tem que aprender a preparar o negócio para o outro lado. Aí a Bárbara colocou o menininho dela, que é exatamente isso aqui, ó, da Bárbara. É Caetano. Mas não é Veloso não, né, Bárbara? Então, faça esse exercício aí com você, no seu negócio, lógico, depois da palestra, amanhã. Continuando. Então, se eu quero chegar do outro lado, se eu já vi que 67% está na minha mão, se eu posso tangibilizar o meu negócio e transformar ele numa pessoa, então são 2 seres todos os dias comigo. Por isso que uma coisa que eu digo é: você não está sozinho no seu negócio. Você não está sozinho no seu negócio. Porque é você mais o seu negócio. Depois tem fornecedores, depois tem clientes, ó, já é 4 grupos. Só que tem mais uma coisa, olhando para o Oceano Azul. Todo negócio ele é um projeto. Então o Pedro, vou até imprimir, ó, para vocês terem uma ideia, uma fotinha dele aqui.
para facilitar, para eu olhar, sabe? Para eu não esquecer que eu estou criando algo para o mundo. E projeto precisa do quê? De planta. O que que você está construindo para o outro lado? O que que você está construindo para o mercado? Então, uma coisa que você precisa lembrar é que todo projeto tem uma planta baixa, ou pelo menos o mínimo um plano. Como hoje muita gente empreende, tem a sua especialidade, a pessoa, todo mundo come, vou abrir um restaurante, começa a abrir um restaurante. Todo mundo dorme, vou começar a vender colchão ou coxa. Todo mundo quer namorar, vou abrir um Tinder, porque eu não confio lá no Tinder, sei lá. E aí você começa a pegar todas as necessidades humanas, tem negócio, porque negócio existe porque pessoas existem. Negócios existem para suprir necessidades, desejos e dores. Só que se você ir por essa premissa e ignora os princípios da construção, adivinha o que vai acontecer com sua construção? E aí você fica patinando, 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 porque você não expandiu a visão para o projeto. Você só quer uma coisa: dinheiro, dinheiro. Tem prostituição também, dá para vender droga também, dá dinheiro. Não, eu quero ganhar dinheiro com aquilo que eu faço. Opa! Então a gente está falando de outra coisa. Então perceba que os perfis que a gente já vai ver daqui a pouco tem muito a ver com o que você já tomou de decisão até aqui. Então já transforma um negócio num outro ser. Comece a identificar. Olha, até o corpo tem estrutura. Primeiro os ossos, depois tudo tem projeto. Por que seu negócio é de trás para frente, é um Frankenstein? Uma hora você tem uma logo, outra hora você tem não sei o que lá, outra hora você tem não sei o que lá. Quando você vai ver, você não tem. Se a gente for montar o corpo do seu negócio, fala, cadê a cabeça? Não tem a cabeça. Cadê o coração? Não tem. O que você tem, então? O órgão reprodutor. Quero reproduzir e quero ganhar. Tá, mas não tem nem coração esse negócio aqui. Percebe, gente? Que quando a gente olha para o lado de lá e enxerga o negócio como um ser, às vezes você não tem um ser. É um Frankenstein cheio de partes, mas nada é dele. Porque fulano de tal falou que isso é bom. Porque tá sempre olhando para fora. E as suas intenções, suas ideias, aquilo que você acredita. Se a gente faz um negócio com base no nível de sobrevivência, adivinha, você vai ter um negócio de sobrevivência. E a gente tem oportunidade de fazer diferente, só que custa tempo, dinheiro e energia. Talvez um pouco mais de tutano aqui na mente, né? Porque você vai ter que pensar. Ninguém mais quer pensar. Coloca na IA, ela faz tudo. Então deixa a IA aí e vai embora do planeta. Brincando, né? Então não, a gente tá aqui para ser construtor, porque se a imagem e semelhança de Deus. E Deus é gestor. Então nada menos que isso. Você vai construir, você tem um projeto, então faça dele o que tem que ser feito. Só que você precisa agora identificar onde você está em relação a isso. Porque se você não se identifica, se você não se reconhece, você não se apodera disso. Aí você sempre está apontando para fora. Lembra? 67% está na sua mão. Aí se eu fizer aqui, que agora nessas horas a gente não lembra de cabeça, né? Mas vamos lá, para isso que a gente usa 67 menos 100, exatamente a idade de Cristo. Aqui a idade de Cristo. 33% não está na sua mão, mas 67% tá. Então, no mínimo, resolva os 67%. Célia, eu não sei o que representa esse 67%. E é aí que a gente já começa a ter gap no projeto. Reconhecer que não sabe é o primeiro passo para a mudança. Quanta coisa a gente não sabe? Um monte de coisa. Eu preciso saber de tudo? Não. Mas nos negócios, eu tenho que conhecer o tabuleiro. Se eu não conhecer o todo, eu não vou me desenvolver nas partes que eu tenho que me desenvolver para saber executar e não vou saber o quê? Nem contratar, nem delegar. Então, até para delegar, você precisa ter conhecimento mínimo, só que do todo. E uma alerta aqui do Oceano Vermelho, tá? Prestações de serviço no geral, mentorias, cursos, consultoria são serviços de um negócio, não são um negócio em si.
Porque tá um mercado muito bagunçado. Vende mentoria, vende não sei o que lá. Aí fala, o meu negócio. Quando você vê, a pessoa tem. O que, que você faz? O meu negócio é, sei lá, consultoria. Ou o meu negócio é mentoria. Eu tenho um infoproduto. Gente, isso é tudo serviço, é pontual, é uma pecinha do quebra-cabeça. Até nisso, você pode pipocar porque você não sabe comprar. Não dá para sair bebendo da fonte de todo mundo. Por isso você tem que reconhecer território, até para escolher seu fornecedor. Aí você leva a patente de alguém porque a pessoa aparece. É igual político, apareceu os você está comprando. E aí muita gente está perdendo tempo, dinheiro, energia, porque não sabe nem comprar. Como que eu aprendo a comprar? Vendo rastro. É um todo que existe, não é uma única coisa. Só que você também corre o risco de estar nisso. Porque às vezes você está sendo esse político para alguém. Então, como que eu vou transformar serviços em negócio? Primeiro, se você não tem estrutura empresarial, você tem uma atividade comercial. O que é uma atividade comercial? Você vende aquilo que é a sua especialidade. Por exemplo, aí eu vou usar um exemplo bem chulo, mas bem chulo mesmo, tá? A gente tá íntimo aqui. A prostituta, ela vende uma prestação de serviço. Existe um mercado, tem alguém disposto a pagar, acabou. Mas é uma atividade comercial. É uma atividade comercial. Agora, é uma empresa? É outra coisa. Para ser uma empresa, aí você fala, qual que é a diferença quem vende curso, treinamento pontual? Nenhuma. Só porque é treinamento, curso, é igual. Atividade comercial é a comercialização da sua mão de obra. Um dentista, muitas vezes, tem só uma atividade comercial, mas ele não tem uma empresa. Às vezes ele fatura tanto quanto, mas para ser empresa precisa ter o todo. Isso é uma regra? Não basta eu ter um CNPJ? Não, CNPJ serve para você pagar imposto. Só para você pagar imposto. Aonde que isso vai impactar? Na sua visão e na sua mentalidade empresarial. Porque se você só comercializa a sua atividade, você não se estrutura como empresa, isso impacta na sua visão de negócio. Aí você deixa de enxergar porque você não aprendeu a ter empresa. Nada tira a sua especialidade. Você é especialista. Só que isso pode ser multiplicado, isso pode ser elevado. Então, você está na primeira dimensão, cheio de problema, está aumentando o nível agora, você vai ter que se aprofundar. Tem que aprender a ser empresário, empresária. E isso requer passar por processo empresarial. Como você vai fazer algo se você não tem modelo, você não tem a planta? Se você não convive com pessoas que estão nessa mesma jornada, você realmente está sozinho. Você está o quê? No Mar Vermelho, no Oceano Vermelho, porque o mercado inteiro, a maioria está assim. Estatística de mortalidade está aí. 67, lembra 67? 67% dos motivos de mortalidade está na mão do próprio empreendedor. Aí depois eu vou falar dos motivos. Resgatar, a Sueli já falou sobre isso, a mãe de educação é repetição. Saber o que uma coisa é, não é o mesmo que vivenciá-la. Tem gente que fala, eu já vi isso, já sei. Mas você pratica isso? Você vive isso? Você respira isso? Não, então você não sabe. Você conhece. Conhecimento é teoria. A prática leva à execução. Já vamos para os perfis. É uma prévia que eu precisava fazer para a gente poder identificar bem os perfis. Esse print aqui, eu acabei de colocar. Tipo, a gente tinha às 19, umas 5 horas, eu participei de uma chamada, de uma aula online que está tendo da empresa TMB. TMB é uma plataforma para fazer gestão, é como se fosse, vamos pensar assim, a gente tem nosso sistema de gestão, a gente vai começar a ir para um nível de venda direto online, direto, sem intermediários. E a pessoa pode comprar, por exemplo, via boleto, só que eles intermediam, então eles concedem o crédito, você vai pagar para eles, faz o contrato normal com a gente, só que eles gerenciam. Já é para o nível do digital, tá? E aí, eles estão fazendo, assim como a gente faz, masterclass, né?
E aí tem vários infoprodutores. Ele estava explicando exatamente isso, a diferença do infoprodutor para uma empresa. Porque, gente, você pode estar sofrendo aí com os seus 5 mil, 30 mil mês, não está faturando 50 mil mês. Tem gente que está sofrendo com 1 milhão. Por quê? Ah, nossa, mas com 1 milhão não teria problema. Se você pensar como infoprodutor ou como prestador de serviço, não. Mas se você olhar como empresa, muda. Então ele estava falando exatamente isso, porque existe essas mesmas dores, só que num outro nível. A diferença do infoprodutor é a diferença de quem tem empresa, que é a visão de mercado. Eu falei, olha a sincronicidade. Aí eu falei, deixa eu dar um print só para eu lembrar de falar para o pessoal. Então, qual que é a diferença do que a gente está conversando aqui em relação a quem está faturando milhões aí fora? Nenhuma. Business é business, é um padrão. O que muda é projeção. Só que se você aprende a cuidar dessa criança do tamanho que é, muita carga de energia vai fazer você tombar. É igual construir uma casa, alicerce, parede, telhado. Você não tem estrutura, você não construiu a parede, você quer o telhado. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém sabia entrar nela não, porque a casa não tinha chão. Então tem muitos negócios que não tem nada. Tem o quê? Dinheiro. Ah, mas é o suficiente, isso é. Até droga vende. Quando você tem um propósito, você vai querer fazer um melhor para ter longevidade. O segredo de falar de empresa é ter longevidade. Porque você não está aqui para só ganhar dinheiro. Você não está aqui só para enxergar com o seu perfil. Ah, esse é meu perfil, legal, tchau. Não, você tem que ir além. Senão você está perdendo tempo, energia, mas ainda não perdeu dinheiro, porque é de graça a palestra. Mas o tempo custou. Então, só para deixar vocês conscientes de que eu acabei de sair de uma reunião onde, uma masterclass, né? As dores de quem está faturando milhões é igual. Porque a questão aqui é mentalidade e comportamento. Não é só dinheiro. Talvez com gestão esse pessoal estaria mais longe e fazendo muito mais e ajudando muito mais pessoas. Então a gente precisa lembrar o que, que você está fazendo com o seu negócio. Se não, você não vai fazer o que tem que ser feito. Então vamos para os 4 perfis. Já fiz uma introdução, deixa eu ver se vocês estão ainda aí. Coloca aí no chat, fez sentido? Até agora, esse primeiro momento, coloca aí no chat para mim. Tá tudo bem? Alguma pergunta nesse primeiro momento? Entendeu o oceano azul, oceano vermelho, primeira e segunda dimensão? Vocês podem escrever, tá, gente? Não paga para escrever, não. Aproveite e segue nosso Insta, mas coloca aí no chat. Coloca aí no chat. Total sentido. Aqui. A Lilian. E aqui também. Opa, a Bárbara, cliquei errado. Então tá bom. Vamos para a próxima fase. Aperta o cinto, vamos avançar. Vamos identificar esses perfis. Primeiramente, jogando assim na lata. Pá! Pá! Participa no chat, hein? Participa no chat. E, aliás, nós estamos exclusivos aqui com vocês, porque não está sendo transmitido público. É íntimo, é intimista aqui. Primeiro perfil. Cada os números. Primeiro a gente vai fazer a identificação dos números e você coloca qual é o seu número, tá? O primeiro perfil é o perfil sobrevivente. Fatura, paga o que dá e fica no vermelho. Aí você fala, eventualmente acontece. Dentro de 12 meses, você ficou mais de 6 meses acontecendo isso? Porque às vezes foi uma coisa pontual. Se é uma coisa pontual, não é padrão. Ah, não, eu fico, putz, pelo menos aí de 3, 4, 5 meses, eu fico nessa. Vamos pensar assim, metade do ano, no último ano, você acabou ficando dessa forma, tá? Ó, eu faturo, eu pago, mas eu fico no 0 a 0. Parece estar sempre batendo na trave, o negócio não entra. Não fica no vermelho, mas também não fica no azul. Tá sempre, putz, na maioria das vezes eu tô ali no nível equilibrista. Tô faturando, mas só tô pagando boleto, não tô vendo lucro ainda. E existe o perfil 3, que fatura, paga boleto e tem capital de giro até uns 6 meses.
Coloca aí. Ó, eu tô nessa. Eu faturo, pago os boletos, mas eu tenho de 3 a 6 meses ainda, se eu precisar, der uma dor de barriga, tenho para onde correr. E existe o perfil 4. Fatura, paga boleto e tem capital de giro acima de 12 meses. Ou seja, se, sei lá, aconteceu qualquer coisa, não, pelo menos 12 meses tem lá um caixa. Pergunta que não quer calar. Qual é o seu perfil predominante neste momento? Qual que você identifica? Olha que a Lilian colocou aqui, ó. Eu já sei que eu sou o 2, equilibrista. Perfeito. Viajei, eu sou equilibrista, número 2. Olha, todo mundo na corda bamba. Se peidar, foi para lá. Se foi para cá, pá. Sobrevivente. Aí é o oceano vermelho, hein? Quem mais? A gente tá vendo mais pessoas ao vivo aqui. Só coloca aí, participa, gente. Não paga para escrever no chat. Não tenha medo de escrever no chat. Participa. Aliás, fica uma alerta. Você quer empreender, você tem que participar. Como você vai ter experiência se você não participa da experiência? Como você quer gerar experiência se você não passa pelas experiências? Isso é incongruência, tá? Fica a dica, hashtag. Eu quero, mas eu não faço. Por favor, né? Participe das coisas. Mas já deu para ver aqui, ó, 2 equilibristas, uma sobrevivente, e assim a gente vai, né, de quem respondeu. E isso é importante identificar, porque agora a gente vai falar de cada perfil. Porque tem como sair desses perfis? Claro que sim. Claro que sim. Mas eu já deixo claro, os 2 primeiros estão no Oceano Vermelho. Os outros 2 estão mais no Oceano Azul em relação de faturamento. É só isso. Mas não quer dizer que os 4 perfis estão saudáveis nos negócios. É isso que a gente vai falar, tá? Como vocês já identificaram, a gente vai avançar. Presta atenção, pega um caderno aí, uma folha, desenha junto comigo, porque é fazendo junto que você vai aprender. Fica a dica hashtag. Isso daqui é um teorema de Pareto. Quem lembra lá? Hipotenusa, cosseno, agora não lembro. É exatamente o teorema de Pitágoras. É através dele que eu estou explicando agora os negócios. Você faz uma linha para baixo, uma na transversal, fecha e uma engrenagem. Isso daqui dá para entender os negócios facilmente. Então, o que acontece nos negócios? Você tem que faturar. Primeira coisa, você tem que faturar. Tem lá em cima a venda, né? E tem que entrar dinheiro. Senão essa engrenagem não vai girar. Então, o faturamento bruto é aquilo que você vendeu. Então, vamos supor, esse mês eu vendi 5 mil reais. Ok. Mas quanto desses 5 mil eu recebi? Porque às vezes a gente parcela, tá lá. Vamos supor que a gente recebeu 3 mil desses 5 mil. Isso é chamado de receita líquida. Tá líquido, tá fluindo. Ela vai fluir para onde? Então, o primeiro lugar que o dinheiro flui no negócio flui para os custos fixos da operação. Então, você tem lá todo mês chorando, sorrindo, os pagamentos você tem que fazer, internet, energia, para quem é do Marketing Hunt, para quem está em mentoria, para quem está em consultoria, assim sucessivamente. Então, esses custos fixos, eles precisam ser somados para ser gerado ponto de equilíbrio. Uma empresa que se preste sabe seu custo fixo. Isso. Então, neste exemplo aqui, vamos supor que o seu custo fixo é de 2 mil reais todo mês, chorando, sorrindo. Esse é o seu ponto de equilíbrio. Ou seja, para lá, do lado de lá, tem um lucro. Se não entrar o suficiente, estou no vermelho. Vocês já vão identificar. Depois do ponto de equilíbrio, você começa a ter o lucro. Então, neste exemplo aqui, você fez uma venda de 5 mil, só que você recebeu 3 mil. Esse é o líquido. Ele vai correr para onde? Pagar boleto. Parou até 2 mil, ficou 1.000 em caixa. Para onde iria esse dinheiro? Para o seu bolso? Para você gastar com bem entender? Não, isso tem que ter gestão. Sem gestão, você não vai fazer isso. Vai sempre, nunca você vai ver o lucro.
Então, basicamente, é esse o dinheiro que você faz em investimento, seja para render, ou uma parte iria para marketing, ou outra parte até como dividendo, que é um outro dinheiro que você recebe. Quando você sabe dessa dinâmica, dessa simples dinâmica, só o fato de você saber dessa simples dinâmica e seguir isso, seu negócio já iria melhorar. Então, tem muitos negócios que são lucrativos, mesmo você sendo MEI, presta atenção. Se você é uma empresa individual, provavelmente você até tem lucro. Qual que é o seu problema? Você não faz gestão financeira certa, você não sabe fazer. Então você não consegue enxergar. Ou você até lucra, mas daí você gasta com as coisas que você quer, mas a sua empresa teve lucro. A diferença foi a distribuição de lucro. São outros assuntos. Suelen, por que você está falando desse simples cenário aqui? Porque isso daqui tem que acontecer naturalmente, em todo negócio. Só que onde está a lacuna? Pem, 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 pem. Primeiro, tem gente que não está faturando o suficiente, né, para cobrir as despesas, a gente viu ali. Segundo, até fatura, mas não tem isso aqui mapeado, mistura com despesas variáveis, a pessoa não sabe fazer um fluxo de caixa, e aí se perde dinheiro aqui, não tem isso aqui definido. E se tem lucro, não sabe ver, porque nunca mediu. Então, como não tem dinheiro na mão dela, ela acha que não está lucrando. E às vezes é uma empresa lucrativa, ela só não está gerenciando o lucro, que é outra coisa. E não sabe fazer investimento. Aliás, isso aqui é muito mais comum que vocês pensam. Tem gente que não sabe comprar. Tem isso também. Então, tem problema em todas as fases. Só que se eu faço isso aqui acontecer, eu começo a mudar de nível. Olha aqui os perfis. Então, quem está no nível sobrevivente, provavelmente o faturamento tem um gap no modelo de negócio. Porque da duas uma, a pessoa tem um problema no modelo ou ela não está fazendo marketing. Mas existe uma necessidade de mercado, senão você não teria seu negócio. Então aqui você tem um problema provavelmente de marketing ou modelo do negócio. Ah, Sueli, eu faturo, só que eu não vejo o lucro. Provavelmente você não faz a gestão financeira. Porque se você paga boleto, a diferença só que só pagou a mais. Bem onde eu travei no cálculo. Não sou calcular meu ponto de equilíbrio. É simples, é só você ver quanto você paga todo mês, chorando, sorrindo, e não tem mudança. Ou seja, durante 12 meses você vai pagar lá R$ 2.000 de contas que você tem fixo. Fixo, fixo. O que é o fixo? Internet. É aquilo que vai sustentar o seu negócio. Todo mês tem que pagar a internet, tem que pagar a energia, tem que pagar isso, pagar o DAS para quem é MEI e pagar tal coisa. Soma. Gente, é conta de soma. Isso. Soma, deu isso. Esse é o seu ponto de equilíbrio. Acima disso você tem caixa, abaixo disso você fica no vermelho. Todo mês, chorando, sorrindo. O problema é que você não tem também a ferramenta para fazer isso. Porque você deixa tudo na sua cabeça, num papel de pão, alguma coisa. Então, assim, gente, empreendedor tem que aprender a ser empresário. É sério mesmo. Senão vai ficar anos e anos girando em torno do mesmo eixo. Ó, girando em torno do mesmo eixo. Uma empresa para funcionar, ela precisa disso. Ponto. Tudo bem até aqui? Então, se você identifica que você tem gap aqui, o que eu vou passar agora não vai chorar, hein? Mas é a realidade que a gente tem que superar. Porque a gente está aqui para trazer mudança, a gente não está aqui para fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Eu estou de olho no oceano azul, eu não estou no oceano vermelho. Só que para navegar no Oceano Azul, eu vou ter que enfrentar o Oceano Vermelho do caos que muitos estão. Você está no nível sobrevivente? Tô. Então esse é o seu BO, você tem que resolver isso. Você está no nível ponto de equilíbrio? Aham. Provavelmente você tem problema de gestão financeira. Resolve isso, automaticamente você está no lucro. Porque, gente, é conta de 2 mais 2. A pergunta é: qual é o seu custo fixo mensal? Muita gente não sabe responder. Eu fico possessa? Fico, eu ficava mais. Hoje não. Só fala assim, senhor, perdoai-vos, porque não sabe o que diz. Potencial cliente, excelente.
Aí eu vou para a segunda. Na verdade, hoje eu estou fazendo a pergunta aqui, ó. Segredinho aqui de business, gestor empreendedor para empreendedor. Eu não preciso saber nada disso aqui das pessoas no meu mercado, tá? Hoje eu só faço uma única pergunta aqui, ó. É desse jogo aqui, ó. Porque eu atendo 2 mundos agora. Eu quero saber desse mundo aqui, ó. Pergunta que eu faço: você fatura abaixo de 50 mil mês? 50 mil mês. Coloca aí. Quem fatura abaixo de 50 mil mês aqui? Coloca aí. Vamos ver se não tenha vergonha de dizer isso. Tu fatura abaixo de 50 mil mês? Quem fatura abaixo de 50 mil mês? Coloca aí. Vamos ver quem vai ser primeiro corajosa. Pronto. Se você fatura abaixo de 50 mil mês, você é potencial cliente para gente no Marketing Hunt. Acabou. Por quê? Tá com gap um monte de coisa. Você nem fatura 50 mil mês. Ou você é MEI, CME, ou você é EPP. Piorou. Ah, eu faturo acima ou próximo. É outra conversa. Mas você tem lacuna também. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que aprender a fazer as perguntas que separam as pessoas do joio de trigo do seu negócio. Você não precisa perguntar um monte de coisa, você só tem que aprender a fazer uma única pergunta para identificar seu potencial cliente. Só que isso não é ensinado num curso de marketing. Gente, você tem que viver business. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, se você ou está em sobrevivente ou está em equilibrista, tem muita coisa para resolver. Mas mesmo se eu tivesse aqui no aviador, ainda assim eu consigo mostrar onde você pode melhorar. Identificamos o cenário? Vamos mudar de nível. Porque eu quero pegar a engrenagem e erguer o tapete. Eu não quero que vocês saiam daqui hoje só assim, eu sou equilibrista. Eu tô sobrevivente. Não. Vamos elevar esse nível porque eu quero levar vocês para. Vocês vieram para vir para a segunda dimensão. Vamos erguer o tapete daquela engrenagem. Estão preparados? Bora lá. Erguer o tapete significa ver o que você está escondendo aí de baixo. É lá que está o seu negócio, tá? Eu vou erguer o tapete agora. Primeira coisa. A gente vai lá para Harvard. Eu acabei de erguer o tapete do seu negócio. Eu tenho que te trazer uma informação. Harvard é conhecido como uma grande universidade de renome. E lá tem um dos melhores cursos de MBA de gestão que existe. Na verdade, tudo que nasceu em relação à gestão empresarial nasceu em Harvard. Só que lá também tem direito, tem medicina. Então é muito conceituado profissional que se forma lá. Inclusive tem escritórios, depois o pessoal vai para o mercado. Um dos pré-requisitos é, se for Harvard, já é um pré-requisito. E esses dois senhores aí, o Robert Kaplan e o David Norton, eles eram professores de Harvard. E as empresas na época, isso a gente está falando já lá na década de 90, recorriam a quem? Aos professores de Harvard para solucionar seus problemas. Porque business tem problema. É igual o corpo humano. Uma hora você tem uma dor de cabeça aqui, você comeu uma coisa ali, ficou ruim. Lembra? É como se fosse um ser. Aí como que você resolve um problema ou outro? Como que eu resolvo? E aí eles, os professores renomados de Harvard, estamos com um problema. Olha o problema que eles tinham. Eles não conseguiam, vou ler. Foi realizado um estudo de 1 ano de duração com 12 empresas cuja motivação se baseava na crença de que os métodos existentes de avaliação de desempenho empresarial, baseado nos indicadores contábeis e financeiros, prejudicavam a capacidade das empresas de criar valor econômico. Talvez para você se tenha feito assim, calma. Ele está dizendo, resumidamente, que só olhar para o financeiro não funciona para você ir para o mercado. E a gente acabou de vir de uma engrenagem que basicamente está falando de financeiro ali. Ou seja, se você tem gap ali, você tem gaps muito maiores. Porque empresas maiores tinham esses dados simples. Entrou, pagou, ficou em caixa, investiu. Tá entrando dinheiro, tá pagando a conta, tá tudo certo. Não.
Por que eu não consigo crescer? Ou por que eu não consigo ser próximo? Ou por que eu não consigo ir além? Porque só a gestão financeira não garante nada, mas ela indica muita coisa. Para bom entendedor, quem sabe ler, um pingo é letra. E aí, o que eles fizeram? Bom, dito isso, né, já que a gente tem aí uma missão, eles desenvolveram na época o que é conhecido como BSC. Coloca no chat se você nunca ouviu falar dessa sigla. Quem é do. Eu não vou nem falar dos Hunters, mas. Porque às vezes você tem, mas você nem observou, que é pior, né? Quem aqui nunca ouviu falar sobre isso? Ó, nunca ouviu falar de BSC. Nunca, nunca. Às vezes está lá na sua frente, mas você nunca ouviu falar de BSC. O que eles desenvolveram? Falou, ó, vocês têm que olhar pelo menos para 4 pontos. Isso na época, lá já faz uns 40 anos isso, tá, gente? São indicadores balanceados para ver o desempenho do negócio. Então, é como pegar o negócio e colocar para o jogo. Lembra? Quadro, falou, ó, pega o seu negócio, seu menino, pegar o Pedro aqui e falou, Pedro, você vai ter que ganhar o jogo que eu vou levar você, meu filho. Só que o Pedro nunca jogou bola. Vai dar bom? Não. Não, né? Malemar brincava numa quadra. Aí eu vou levar ele num campeonato? Não vai dar certo. Então, o que ele falou? Olha, vocês precisam se organizar e olhar para o financeiro, mas também precisa olhar para o cliente, precisa olhar para o processo, precisa olhar para o aprendizado. Isso naquela época. E aí eles deram o nome de Balance Scorecard, carinhosamente chamado de BSC. E aí o que começou a acontecer? Além do financeiro, eles começaram a olhar para os clientes, para os processos e para o aprendizado que eles precisavam desenvolver. E aí, algumas empresas começaram a dar. Tem até um artigo sobre isso. Então, após ter dado certo lá, eles escreveram um artigo e várias empresas começaram a adotar. Aí eu pergunto, a gente está falando de grandes empresas, a gente está falando de Harvard, a gente está falando de Estados Unidos. Aí isso depois foi para Japão, vai para Europa. E quiçá venha para o Brasil. Só que vem pelo Brasil pelas empresas multinacionais. E as empresas multinacionais são multinacionais por um motivo. Faz o que tem que ser feito. Talvez as grandes replicam, as médias já vai decaindo. As pequenas, então, coitadinho, não está vendo nem um ponto de equilíbrio. Eu estou falando de BSC. A pessoa fica, meu Deus do céu, o mundo é esse, que papo doido que é esse? E depois a gente quer saber por que a gente está faturando. Sueli, você veio aqui para me humilhar? Não, é realidade. Porque se você quer estar no Oceano Azul, você não precisa se tornar uma multinacional, basta fazer o mínimo. Apenas gestão financeira cria ponto cego no negócio. Se você tem gap na gestão financeira, então seu negócio tá no escuro, já para começar. Se gestão financeira não acontece adequadamente, você já está no escuro. Por mais que você faz, você está no escuro, porque você não faz o mínimo. Só que mesmo fazendo isso, ainda assim estaria com pontos cegos. Por quê? Você não tem outros pontos de vista. E eu vou mostrar para vocês. Aqueles perfis que vocês acabaram de se identificar, eles existem por um motivo. Mas antes de eu falar do motivo que eles existem, eu quero mostrar o que é um BSC, para isso também não ficar. Quem viu a nossa apresentação, sabe que a gente trabalha com gestão empresarial 4D, e eu já expliquei o 4D porque a gente lida com a quarta dimensão. A quarta dimensão é o todo, então a gente amplia tudo, metodologia, processo, tudo em gestão empresarial. Então você vive aqui, você está vendo uma palestra hoje, mas quando você se torna cliente, você passa, independente da solução, a gente sempre usa método da quarta dimensão. E no caso, a gente tem um ecossistema de gestão empresarial que tem o BSC. E eu quero mostrar o que é um BSC para vocês não saírem às cegas. Assim que você entra no Market Hunt, e lógico, o processo de entrar, isso daí é outra coisa, tá? A gente tem no mínimo 20 indicadores. O BSC em 1994 eram 4 pontos. A gente tem 20.
A gente tem mais do que o pessoal de Harvard, tá? Vocês querem saber? Ah, mas eu preciso de tudo isso. Você fatura 50 mil mês? Então você precisa. Porque o pequeno tem que aprender a ser grande, mesmo sendo pequeno. E quando a gente começa a olhar para o negócio, você vai ver que todas essas coisas aqui é o mínimo, gente, é o mínimo. Eu preciso saber quanto por cento estou da minha meta, quanto que eu ainda tenho que melhorar, se eu estou sendo lucrativa ou não estou sendo lucrativa, quanto que está meu NPS. Não é coisa do arco da velha, nem injeção de linguiça. É o mínimo para manter um corpo vivo. O coração tem que estar batendo, o pulmão tem que estar respirando, tem que estar fazendo homeostase. O corpo humano tem que funcionar no mínimo. O corpo de um negócio tem que funcionar no mínimo. Menos que isso, não tem corpo. É a partir disso que começa a ter corpo. Hoje, no evento que eu participei, as perguntas eram basicamente sobre isso. Porque tem gente que está vendendo e está com medo de crescer. Claro, é energia. Aí, se vem muita demanda, você não vai conseguir entregar, porque você não se preparou o processo. Até o crime ele é organizado. Então, quando a gente começa a ter consciência das etapas do projeto, você começa a construir pelo alicerce, não pelo telhado. Ah, mas o Andrew, o Érico, caramba, cada um, quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que veja. Se você é ludibriado por mídia, adivinha quem está errado? Você tem que saber onde você está em relação ao todo. Não ficar se perdendo nas partes. Aí você perde tempo, dinheiro e energia. É muito importante os trabalhos que você está vendo na internet, seja lá de que players for, claro que é. Só que qual é a fase da sua obra? Você tem que saber qual é a fase. Senão você está comprando errado. Você está investindo errado. Por que isso é importante, gente? Porque esses perfis que vocês acabaram de falar que vocês estão, são sintomas. São sintomas. Não é um estado, é um sintoma de alguma coisa. É um sintoma do porquê você está onde você está. É um sintoma. É como uma dor de cabeça. Estou com uma dor de cabeça. Qual é o nome da dor de cabeça? Sobrevivente. É um sintoma. De onde vem essa dor de cabeça? Você tem que saber agora de onde vem. E nos negócios não é uma coisa predominante, às vezes são várias coisas que estão se conversando. E como você não tem acesso ao planejamento, você se perde nas partes. E tem gente que teme em se perder. Porque, não sei, talvez não quer dinheiro, não quer dar certo, faz o que tem que ser feito. Ah, é metódico. Ah, eu preciso ter hábito. Uai, então não faz. Morra. Não, Sueli, eu não quero. Então faz as coisas na ordem certa, não de trás para frente. Então, quem está no nível sobrevivente é um sintoma, tem um porquê você está aí. A gente vai olhar para isso agora. Se você está como equilibrista, é um sintoma. Se você está num. É também um sintoma. Poderia estar já no aviador. E o aviador já poderia estar indo para Marte. Então vamos avançar. Enxergou onde você está? Enxergou o que a gente falou? Agora vamos dar uma afinada. Como que eu posso ter meios aí para de repente ter algumas alertas? É isso que a gente vai olhar agora. Já que é um sintoma, você vai até onde seu conhecimento permite e até onde a sua garra te leva. Porque conhecimento, só por ter conhecimento, não garante que você vai ter sucesso. Você precisa ter garra para continuar. Isso é comportamental. E saber o que uma coisa é, como eu disse antes, não é o mesmo que vivenciá-la. Então tome muito cuidado quando você fala, isso eu já sei. Ah, isso eu já sei. Tá, mas você vive isso? Porque quando você vive isso, uma das coisas de quem sabe é a humildade. Olha como eu posso fazer diferente. Putz, reconfirma. Olha, preciso melhorar isso. Verdade, isso aqui. Oh, não, eu não estou fazendo assim. Você começa a participar de eventos fazendo correção de rota ou simplesmente reconhecendo aonde você está acertando. Então, esses são pontos do Oceano Vermelho. Vamos falar sobre eventos?
Ah, mas eu tô no nível equilibrista, sobrevivente não é para mim. Calma. Assim como você está no equilibrista, você pode voltar para o sobrevivente, como já aconteceu comigo, ou sair do equilibrista e ir para o próximo. Primeiro, todo mundo quer vender mais. Isso é fato. E fica aí uma sugestão: vender mais é, no mínimo, necessário. A questão é os pontos cegos. Muitas vezes a pessoa ela não está vendendo mais, ou ela tem dificuldade de vender mais, porque tem várias dessas coisas escondidas no processo. Por exemplo, a mentalidade é um fato. Então a pessoa ela não tem uma mentalidade para fazer ela avançar, ela só fica presa, vender mais, vender mais, vender mais. Mas resolver a mentalidade que é bom para enxergar o todo, nada. Ela pode ter um problema de inadimplência, isso é muito comum também. Ela vendeu, mas não recebeu, então ela sempre acha que tem que vender mais, mas na verdade ela tem que resolver problemas de inadimplências. Começa a ter projetos. Cada gap que você vai ter no seu negócio começa a virar projeto. E se você não tem habilidade da gestão do tempo e de projeto, essas coisas vai ficando assim, ó, solta, solta. Então, Suelen, peraí, eu posso resolver um problema de venda resolvendo inadimplência? Agora, o como, aí tem que ver a história de cada um. Precificação é um dos pontos, porque não adianta você vender mais e estar com a precificação errada ou desfalcada. Sua margem é muito baixa, aí você vai sempre tentar vender volume. Aí você vende volume, mas você não entra dinheiro suficiente porque você faz muito esforço, mas não entra. Precificação empaca a venda. Porque você até vende, mas você não tem dinheiro em caixa, porque a margem é pequena. Ou às vezes você tem uma margem grande, mas aí não precisa ter tanto volume. Então, tem que olhar para isso também. Seu perfil ideal de cliente pode estar errado. E aí você fala, como que eu sei se está errado? Primeiro, você tem que medir o que você tem. Identificando o que você tem, você vai definir se você precisa mudar ou não. Porque daí aí começa a ver os pontos de conexão. Só uma coisa e só uma coisa. Então, assim, então se eu só ver precificação resolvo, gente, essas coisas são interconectadas. Isso aqui chama nexialismo. Uma coisa está conectada com a outra. Então, se você só resolver mentalidade, é um passo, sim, mas vai ter que ver outros pontos. Porque essa venda não está acontecendo por N situações. Isso aqui também é um sintoma, que é o bendito faturamento, é um sintoma. Lembra? Sobrevivente é um sintoma. Às vezes você tem problema na solução, você não tem solução para o próximo cliente, você não. Eu não sei nem. Olha, começa a ser uma bagunça. Gestão financeira nem se fala, né? A gente já falou sobre isso. Porque tem gente que até tem dinheiro, mas não gerencia. Aí não investe certo. Ó que doideira. E falta certamente gestão empresarial. Aqui fica um alerta. Quem está em nível sobrevivente, seu sistema límbico está em alerta. Ele está sempre tentando sobreviver. Você está com medo. Aí você faz as coisas com medo, você come com medo, você fica estressado, você fica ansioso. E isso pode gerar muito distúrbio mental. A pessoa pode se colocar no lugar de vitimização, começar a ser arrogante, agressivo. Cuidado, virou um animalzinho, tá? O nível de sobrevivente ele é muito desafiante porque a pessoa vira um jacarezinho. Literal. Ela só tem duas pernas, às vezes cabelo. E quem tá no nível equilibrista, Sueli? Quem tá no nível equilibrista? Tudo que estava anteriormente. Só que também tem mais um ponto, tá faltando garra. Você ficou no meio, você nem é frio nem você é quente. É morno. Tudo que é morno causa vômito. Tá parado. Mas eu parei. Você virou um CLTPJ. Você entrou dinheiro, pagou suas continhas, você fica ali, ai, 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 ai. Lembra as parábolas do talento? Mais ou menos assim, ó, você está enterrando talento aqui. Porque ainda assim o sobrevivente, ele tá no fogo, porque é capaz de tomar uma decisão que faz ele mudar de A para C. Agora quem tá no B fica ali, ó, água morna. Aí você tenta manter a todo custo o seu equilíbrio. Você fica no meio do caminho, você empaca. De boa na lagoa. E começa a ser irônico. Gente, a característica do equilibrista, ele começa a ser irônico. Porque entra o suficiente para pagar conta, mas não o suficiente para ele ir. Aí ele tem o que? Uma proposta de mudança de mentalidade, aí ele começa com ironia.
Aí você fala, nossa, mas você tá falando assim, é porque a gente estuda alguns perfis aqui, a gente vê vários perfis. Depois de 7 anos, hoje a gente tá VA com perfis de pessoas. A ponto de eu criar esses perfis e dizer, sim, equilíbrio. Sobrevivente começa a ficar vítima, ou começa a ficar arrogante na fala. Equilibrista começa a ficar irônico. E aí não é à toa que tá no Oceano Vermelho. Só que, aí você fala, mas e o povo do montanhista? Então, só porque eu tenho dinheiro ali em caixa, tá tudo bem? Não. Eles podem até ter todos os problemas anteriores. E normalmente a pessoa verbaliza, mas vem dando certo. O que é o dar certo para ele? Como entra dinheiro e paga conta? Ele não é sobrevivente, ele não é equilibrista, ele tem dinheiro para avançar. E ele poderia estar melhor do que ele está, porque ele tem respiro. Então não é porque ele está nesse nível que está positivo, poderia estar muito melhor. Isso aqui é característica, sabe do quê? Das médias empresas, que é o público que eu estou pegando agora que fatura próximo ou acima de 15, de 50 mil mês. A maioria deles é isso aqui. O que está faltando para eles? Gestão empresarial, mais um plano de crescimento e jornada de compra. Porque a especialidade dele, o mercado responde. Então é muito comum mercados lineares, como o direito, escritório de advocacia, que já estão mais tempo no mercado, dentista. Eles faturam. Só que eles têm todos aqueles problemas, só que como ele tem dinheiro em caixa, ele paga as contas, ele vai empurrando com a barriga. Ele vai empurrando. E é onde muitas vezes eu falo, ó, até droga vende. Quando você começa a falar, não, eu tô pagando as contas dando certo, cuidado, você poderia estar melhor, mas o fato de você não enxergar, tem gente que tá anos assim, gente, anos, anos. Então, é mais fácil um sobrevivente vir para cá do que um montanhista sair para o próximo nível. Acredite, tem gente que tá anos nesse nível, anos. E o aviador? O aviador tem todo o potencial. Ele pode até ter os outros problemas, só que ele tem um problema de modelo de negócio. E muitas vezes ele não consegue o quê? Escalar. E aí ele precisa rever as soluções. Ah, quem está em nível sobrevivente não tem esse problema? Tem também. Só que é menor. Para escalar, gente, avião pesa. E ele precisa ganhar altitude para ter velocidade. Então precisa de muito dinheiro para colocar ele no ar. Então, às vezes, a pessoa, por isso que ela tem que ter um bom caixa aqui. Porque ela, às vezes, vai fazer um investimento pesado. Só que, em vez de ela ficar colocando dinheiro em anúncio, ela tem que olhar para o modelo de negócio, se estruturar com a gestão e fazer um planejamento de crescimento e testando por partes até escalar. E aqui tem muita gente, joga dinheiro fora. Por quê? Pode se arriscar mais. Aí, nem sempre tem retorno, mas como tem, vai jogando, né? Só que não são tão acessíveis assim. Aí já entra no nível de, se a gente for olhar o nível de network, a mesma escala do sobrevivente, do equilibrista, do montanhista, do aviador é igual. Então, quem está no nível sobrevivente dificilmente acessa um aviador, porque ele está em outros lugares. Você não tem, às vezes, nem dinheiro para ir no evento que essa pessoa vai. Mas tem um monte de gente aí que precisa de ajuda, só que, né? E precisa de um bom planejamento estratégico, não só um plano de ação. Enfim, existe o ponto positivo e existe o ponto negativo. Segredo: em qual momento você se encontra? Ah, eu tô lá no sobrevivente. Tá, então existem vários pontos que precisam ser vistos, certo? Assim como equilibrista. Todos, de comum, precisam olhar para a gestão financeira. Porque, como eu disse, se a gestão financeira tem lacuna, a gestão empresarial vai apontar muito mais. Então, esse é um ponto que você tem que tirar do seu colo. Não é para tipo, eu não somo, eu não sou. Gente, ou é ou não é. Não é morno, ou você é quente, você é frio, seja o seu sim, seja o seu não. Não fica no meio. Ah, eu faço isso, mas não faço isso. Então você não faz. É importante fazer o todo, para você não se perder mais nas partes. Só que a gente já está indo para as retas finais, e aí eu quero a participação de vocês, se vocês tiverem dúvidas depois, mas eu vou explicar como eu saí do nível sobrevivente para o nível montanhista o ano passado. Porque eu fui parar no nível sobrevivente de novo.
Então, que é um case para vocês. Identifique, talvez vocês passaram pela mesma situação. Se quiser compartilhar, compartilhe. Mas o ano passado foi para nível sobrevivente, mas teve um motivo. E eu vou dizer o porquê. Lembra que é um sintoma. Primeira coisa, a vida acontece quando os negócios acontecem. Não tem 100% de nada. Mesmo as grandes passam por desafios. Pequenos, então, né? Às vezes uma dor de barriga é o suficiente. O cachorro faleceu no passado, foi o suficiente para ter desfalcado, porque a gente não tem muita margem ainda. E, né? E período de reinvestimento, normal. Então, primeira coisa, a vida acontece quando esse negócio acontece. Ponto. Aconteceu, gerencia, vida que segue. Não dá para ficar chorando na morte da bezerra. Tem que identificar, pera, isso que é um sintoma. Deixa eu agir. Onde que eu tenho que agir? É sobre isso, tá? Primeiro sintoma que começou a acontecer, inadimplência. O ano passado, eu entrei em janeiro e fevereiro, 100% de faturamento ali do que estava previsto. No meu caso, no meu modelo de negócio, eu vendo e muitas vezes eu parcelo, né? Se for um cliente, por exemplo, de Marketing Hunt, são 12 meses, mas às vezes tem mentoria, alguma coisa que são menos meses, tá? Então eu tenho uma previsibilidade de recebimento. Se eu já vendi, meu foco está na entrega, porque já foi vendido. A parte comercial já foi. Eu estou na parte da entrega e na parte de novos clientes, que daí é a fase do marketing. Então, este é o meu foco. Então, eu venho recebendo, recebendo, chegou março, deu o primeiro pim. Falei, opa, peraí, eu estou entregando, estou indo para o mercado. De repente, eu tenho que voltar no financeiro porque parou de entrar. O que aconteceu? A vida acontece quando os negócios acontecem. Ok, muito comum. Só que o segundo mês aumentou o nível de inadimplência. Aí eu falei, pera, quando você é pequeno, inadimplência, ferra tudo. Porque não tem margem para isso ainda. Eu estava indo para o marketing, enquanto entregava, tive que começar a olhar para o financeiro de novo, mas especificamente para inadimplência. E aí eu parei e falei assim: se for mais 2, 3 meses assim, quebrei. Porque você tem que arcar com os compromissos, né? Eu posso até deixar de receber do cliente, mas eu não posso deixar de pagar meus fornecedores, principalmente fornecedores de estrutura. Então, faltam comigo, mas eu não posso faltar aqui. E aí é onde eu tive que, opa, pepe, mas já analisando lá na frente, falei só o sintoma, deixa eu agir. Tá tudo bem, a vida acontece enquanto os negócios acontecem. Aconteceu alguma coisa para o cliente não pagar, mas eu não posso virar para o meu fornecedor e simplesmente falar, olha, meu cliente não pagou, eu não vou pagar você. Não, eu não sou dessa. Falei assim, deixa eu me virar, porque eu não pego com o fornecedor. Eu tenho uma coisa com valor, é fornecedor tem que receber. Eu vou pecar em investimento, alguma coisa do tipo, renegocio, mas o fixo para mim é sagrado. E se teve gap no fixo, me desestrutura emocionalmente. E aí eu falei, pera. Aí eu fiz a seguinte pergunta, ok. Eu estava indo, e olha que interessante. Aqueles 2 meses de inadimplência, ó, alterou aqui, ok. Mas o ponto de equilíbrio teria pago as contas, só que eu estava numa fase de investimentos. Então eu tinha feito investimentos além do fixo. Então por isso que deu a bolinha de neve. Só que olha, em maio teve um pico de faturamento aqui. Esse pico de faturamento foi do nada? O que vocês acham? Ah, do nada. Nossa, daqui a pouco Deus falou assim: nossa, tá faltando dinheiro ali, deixa eu mandar mais. Não. E é isso, e é sobre isso que eu vou falar agora. Muitas vezes a gente tá ali, ó, ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio. Ah, tô indo pro marketing, não tô parada. Só que a gente, não, se eu tô pagando a conta, eu vou mais light aqui. Por quê? Tá no meu plano. Então tem que fazer marketing, vou fazer uns testes, vou entregar. A gente tá num ritmo homeostásico, tipo assim, tá funcionando. Neste nível, mas tá funcionando. Aí vem a vida e faz assim, ó, pim, dá uma rasteira. Aí você fala, putz, o que que aconteceu? Bora lá.
Aconteceu alguma coisa. Por isso, quando a gente mede, a gente começa a ver o ritmo, porque esse aqui é o oceano. E ó, não parou mais, pode até ter diminuído, ó, mas o oceano continuou. A onda, isso aqui é energia, dinheiro é energia. A minha energia, por mais que eu achei que estava bom, deu uma de caiu. Só que a água bateu. A água bateu, você fala assim: não, o que, que eu vou fazer? Ah, porque não pode ficar desse jeito. É aonde, gente, o sobrevivente, eu vou dizer, meu ponto de vista, o equilibrista ainda é pior que o sobrevivente. Ai, Sueli, não fala assim, calma. Cuidado com quem não tem nada a perder. Porque se você tiver alguma coisa a perder, você vai encontrar jeito de fazer. Se não tem nada a perder, você vai mantendo do jeito que dá. Tem gente que tá anos no equilibrista, é por um motivo. Tem um motivo. Vamos ver aqui ó, o que aconteceu. Porque eu tava aqui no equilibrista, ó. Sabe quando você tá na lagoinha assim, ai, que gostoso, água morna. Aí daqui a pouco fez assim, blup, opa. Mas peraí, diminuiu a vazão, blup. É mais ou menos assim. Aí eu falei, não, cadê? Eu preciso de uma onda, eu preciso surfar agora, eu preciso surfar. Aí vai mandar uma tsunami. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei assim, peraí, quem tem gestão não fica na mão. E aí eu falei, bom, eu tenho que puxar o ponteiro. Uma coisa é certa, eu tenho que aumentar a entrada. Só que como que eu vou aumentar a entrada se eu tô indo para o marketing, eu já tinha o planejamento estratégico do marketing, e vocês sabem que cliente custa, fazer cliente custa. Como que eu vou fazer mais clientes sem dinheiro? Eu falei, bom, tem que olhar para dentro, porque para fora custa, para dentro eu já tenho meus dados. E aí foi aonde eu fui olhar. Aí eu fiz a seguinte pergunta, porque o nosso sistema de gestão ele está pronto para responder. Só que a gente tem que aprender a ler. E não é porque não é casa de ferreiro espeto de pau. Tá tudo bem porque você está no plano. Só que quando a água bate, você tem que olhar para os dados. Olhar para esses dados pode ser estratégico, não precisa ser na dor como eu fiz. Mas foi na dor. E eu falei, peraí, lá na minha gestão de clientes, automaticamente gera-se o persona com base no cadastro de cliente que nós temos. Eu falei, quem que é meu melhor cliente aqui? E aí vem um nominho lá, aí falou, ó, seu melhor cliente é essa pessoa aqui. E ele faz isso no cliente A, no cliente B e o pior C. Espero que o seu nome não esteja lá, mas o pior C. Por quê? Para eu focar em ter mais do melhor. Então ele faz, ele puxa, né, em relação a faturamento, tempo como cliente. Então ele me dá um parâmetro, ele fala, o seu melhor cliente A é esse aqui. E esse cliente A, ele estava parado, ele não estava consumindo. Por quê? As soluções que eu tinha para o cliente B. E era por causa do cliente B que eu fiquei onde fiquei. Aí eu falei, peraí, eu tenho um A parado aqui na minha gaveta. Só que eu não tinha solução para esse A. Aí eu falei, mas eu vou criar uma solução, mas é agora. Criei uma nova solução baseada no meu ICP. Ticket maior, novo desafio, mas eu tinha que assuntar, será que esse cliente é para essa solução? Aí eu chamei essa cliente para tomar um café, sem intenção nenhuma, eu sabia, ela não sabia. Chamei uma outra cliente só para eu fui fazer uma pesquisa. Será que? Qual que é a dor dela agora? E conversa vai, conversa vem e tal. Todo mundo foi embora. E aí eu confirmei, falei, sim, eu tenho, só que eu nunca tinha criado, porque não era o foco agora. E aí, com base nas informações, mais uma vez, quem faz gestão não fica na mão, montei uma proposta e falei, fulano, vamos conversar, eu consigo te ajudar nisso daí. Não, mas saindo pela tangente, porque até então ela tinha um ponto de vista do meu negócio, eu estava propondo uma outra coisa. Falei, só me escuta, só me escuta. Aí a gente foi para um café, conversamos, montei toda a proposta. Gente, ticket totalmente diferente do que eu estava fazendo. Nem eu sabia se ia dar certo. Só que por que, que eu estou falando isso? Porque não foi fácil, mas eu estava focando em me desafiar, porque o meu cenário estava confortável naquele momento. E aquele conforto caiu, que eu falei, eu preciso me mover, senão eu vou afundar aqui. Não dá para ficar desse jeito. Só que foi a melhor coisa que eu fiz, por quê?
pico de faturamento. Ela foi com medo, falou, ó, você tá com medo, tô com medo, vai dar certo, vamos junto. Então falou, ó, nem para você, nem para mim. Aí entrou em processo de negociação, porque valorizar o que você negocia, né? Não é assim, tomar decisão rápida. Só que às vezes vale 10 do B. Um único. Era tudo que eu precisava e mais um pouco naquele momento, porque já estava ficando 2 meses desfalcado numa vertente. Então, imagina, você colocando, não estava no nível aviador ainda, mas você tentar colocar no ar um avião como o Elon Musk. Pronto foguete, faltou dinheiro para o combustível, não dá. Aí você gastou tudo na estrutura na hora de colocar no ar, cadê o combustível? E ele, nos 3 testes que ele fez, falou: eu tenho dinheiro para mais um lançamento. Se não der agora, já tinha ido 2. É queima de dinheiro, é queima de energia. Então, é mais ou menos o ritmo que a gente estava, só que menor. Falou: ó, já tá pronto, eu preciso colocar combustível aqui. Senão, ferra. Dito isso, deu certo? Sim. Então não foi só o vender, foi analisar, foi se desafiar, colocar a cara para bater, usar, falar assim, é a minha única chance, eu não vou para fora, eu vou olhar para dentro. O que está parado aqui? Olha só, eu tinha uma nova solução parada dentro de casa, com um novo faturamento dentro de casa, só que eu precisei sentir na pele a emoção, a água precisou bater. Então, nem tudo que acontece negativo é ruim. Às vezes é o que você está precisando para se movimentar, porque mercado é movimento. Mercado é movimento. Só que você tem que ter inteligência emocional, senão você não dá conta. Isso é business, é o jogo, percebe? E isso tem que ser desenvolvido, né? Então, cada nível daquele tem um nível de potencial e inteligência emocional. Mas quem está no nível sobrevivente tem muito mais carga de estresse do que quem está no nível equilibrista. E os outros. Mas às vezes essa pessoa pode sair do ponto A para o ponto D. Porque falou assim: meu, não tem nada a perder, eu vou com os 2 pés. Diferente do equilibrista. Porque já perdeu tanto que tá com medo de, putz, meu, eu tô com medo de ir. Porque você já sabe o nível anterior. Aí você vai com medo de ir. Aí você nem vai, e nem avança, nem corre o risco. Então, quais são os pontos cegos do seu negócio? Porque esses perfis são só sintomas. Então, quanto por cento do que você pode fazer, você está fazendo? Quanto você está fazendo desses 67%? Você não sabe. E o que é esse 67%? Antes de de dar essa resposta, o processo, ele requer ajuste de tempo, ajuste de energia para você ter mais dinheiro. E esse tempo, ele tem camadas. Então, a gente tem que ter o quê? Voltar para dentro e começar a resolver a gestão do tempo. A gestão de energia envolve gestão financeira, envolve gestão empresarial, todas as gestõezinhas que precisam ser feitas. Para que o dinheiro seja o quê? Reflexo do meio. Então, assim, mas então se eu estou faturando bem, se eles tivessem alinhado energia e tempo, estariam faturando muito mais. Porque não é só faturar, tá, gente? É o quanto você lida também com essa carga. Tem gente que ganha dinheiro, mas se mata. Então a lógica não é ter mais dinheiro. É lidar com a carga e a responsabilidade que essa energia te traz. O dinheiro, ele é uma carga de energia. E às vezes você não está trabalhando para receber mais. Que foi uma coisa que eu identifiquei. Falei, beleza, eu vendi mais. Fui ousada, fui lá, fiz. Só que praticamente eu paguei conta. Paguei boleto. E lidei com pendências que tava aí, ó. Aproveitei. Mas ficou, olha só, tampando o buraco do passado. Não foi construído o futuro. É como se fosse o dinheiro que eu não faturei no tempo. De repente veio, mas ficou. Aí eu falei, não, eu quero mudar esse jogo. Aí você começa
a pensar diferente, porque você tem que aprender a lidar com volume de dinheiro para ir para frente, não para ficar tampando buraco. E agora, né, vamos colocar assim, graças a Deus, eu tô indo para a segunda leva com essa cliente, aí eu já mudei toda a minha estratégia. Falei assim, isso daqui é para construir. Vou ter que tampar uns buraquinhos, mas isso aqui é para ir para frente. Aí eu tenho que fazer o quê? O resto para as outras partes. Então são aprendizados que a gente vai tendo mudando de fase. Novas fases, novas mentalidades. Só que habilidade e processo têm limite. Você não tem que dar conta de tudo, você tem que ir até o ponto de fazer funcionar. Só que existe a outra fase. Essa expansão do dinheiro, essa expansão que essa energia dá, ela precisa de pessoas. Pessoa, tecnologia, né? Que é onde, inclusive, muita gente peca. Então, a gente tem que vencer isso aqui, ó, mentalidade, planejamento e gestão empresarial. Isso aqui é o mínimo. É o mínimo. Esse aqui é o homeostase, é o mínimo. Porque do outro lado tem o oceano azul. Como que eu faço para sair do oceano vermelho dos negócios? Tem que calibrar assim, só, e não é mentalidade, eu fiz lá uma coisa de mentalidade. Não, eu tô falando mentalidade mesmo. Você tem que ter a mentalidade já de empresário. Tem que ter habilidade de planejamento e praticar gestão empresarial. Não é uma coisa ou outra, é os três. Para você superar esses 67% e ficar já do lado azul. Só que acabou de começar. Você só saiu de um oceano para o outro. Mas agora a gente vai ter um lugar para navegar. Só mais light. Mais light. Porque quem corre é presa. Você está numa savana, se você estiver na correria que você está no seu dia a dia, essa preocupação, você é presa. Presa que corre. Tem que ter calma. Tem que ser estratégico. Nossa, Célia, você está falando assim. Na natureza é assim. Quem corre é presa. E quem está fora de manada, manada no sentido assim, junto ali, né? Vira alvo fácil. Tem que estar junto com pessoas que estão no mesmo propósito. Gente, a natureza foi feita por Deus. Tem muito modelo que funciona, é só a gente replicar. O Market Hunt, que é o nosso ecossistema eco, para ser natural, ele é com base no estilo de caça dos animais. Hunt é caça. Você quer ser a caça, caçadora ou a presa no mercado? Você quer suas peças em pé ou tudo caído? Jogar o jogo sem doideira, mas é mais inteligente fazer o que tem que ser feito. Porque é um modelo que está sendo replicado em menor escala. Simples assim. Você está fora disso, você está fora disso, está sozinho, vai virar presa. Então, qual que é o próximo passo aqui para a gente já finalizar? Quer ter um próximo passo? Claro. Você sai da primeira dimensão para a segunda. Agora eu vou chamar você para vir para a terceira dimensão. Para começar a ter a experiência da quarta dimensão que a gente propõe. Primeiro, o Oceano Azul, a gente só tem um destino, que é a autogestão. Todo negócio tem que focar em ter autogestão. Isso inclui faturar o quanto que puder faturar, o máximo que puder faturar. Só que quem fatura abaixo de 50 mil precisa focar em chegar nesse número. Sendo pequeno, MEI, ME, PP, porque você vai mudando de escala. Mas eu vou pagar mais imposto. Porque você está crescendo, então pague esse imposto. É a regra do jogo. Mas qual que é o objetivo? Que seu negócio funcione sem você. E ele pode funcionar sem você liberando 50 mil. Porque depois disso, gente, é outro nível. Tem quem fatura mais, sim, e tá desorganizado? Tá, mas daí eles contratam consultora, parece que tem consultoria. Paga-se mais, resolve-se mais rápido, porque tem um especialista. Quando você não tem caixa para pagar especialista, tem que se tornar um especialista, na verdade, o gestor, né? Então, por isso que a nossa proposta é, se você fatura abaixo de 50 mil, especialista se torne gestor, para depois se tornar especialista. Sua mente vai expandir, sua gestão vai expandir, e seus números vão refletir isso. Só que é de uma hora para outra? Não. Por quê? Porque você tem que entender o ritmo do seu segmento.
Business é padrão para todo mundo. Para o advogado, para o dentista, para o corretor, para o marqueteiro. Business é um padrão. O que oscila, o que vai dar o ritmo do seu marketing é a sua especialidade. Só que se você resolve o padrão, você tem mais tempo para resolver essa oscilação. Se você só fica na oscilação sem o padrão, é onde muita gente se perde. Então é mais inteligente o quê? Alicerce, parede e telhado, porque depois só fica no telhado, 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 povinho se hospedado aí na sua casa. Então a autogestão é meu negócio funcionando sem mim. É um lugar que a gente precisa ir. Só que esse lugar está no Oceano Azul. Então, do caos ao lucro não termina aqui, ele começa aqui.